Olá, olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Só um minuto. Olá, pessoal, boa tarde. Então, mais uma vez aqui iniciando essa live incrível, que é a terceira do projeto é, do pensamento ao nascimento musical, comunicação das diferentes narrativas musicais, né? E o convidado de hoje é uma pessoa incrível, que é o professor e maestro Eduardo Nóbrega. Essa pessoa incrível que eu conheci há pouco, mas já tô super. Ah, ele chegou aqui, muito bom. Então vou chamá-lo para 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 que ele mesmo fale por si, né? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando essa live incrível, né? Bora! Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Tudo em Até que paz? sim, É, tudo em paz. eu não tinha visto, eu não sei o que foi. Eu acho que aconteceu o seguinte, porque a minha conta era aquela pessoal, né? E essa semana eu mudei ela para aquela comercial e acho que ela mudou alguma coisa aqui, eu passei Não, mas batido, mas dá tudo em ordem. Dá tudo em ordem. Tudo. Deixa eu ir pra cá que tá ficando melhor, mais claro. não, pois é, eu tô até na casa da minha mãe aqui também, e eu tô num cantinho aqui porque tá muito calor, a casa não tem laje, né? Aí eu tô aqui fora, tá um pouco assim, diferente o ambiente aqui, mas acho que dá pra gente começar. Vai dar. Deixa eu ver aqui, vai clarear mais aqui. Isso, maravilha. Aí, que bom, hoje, privilégio a gente tem hoje, né? Dia da música, dia dos músicos, e já tivemos hoje uma live incrível, né? Lá do Música e Prosa. Foi bacana. Muito bom, Pronto, agora melhorou. excelente, ficou bom, maravilha. Então, professor, então é isso. Que bom que assim eu tenho uma enorme satisfação em recebê-lo aqui nesse projeto que a gente está começando aqui, mas que ganha força, né? Porque não só pelo momento, né, que está propício as lives, essa coisa toda, mas sobretudo porque é falando de música, né? Música é alegria para todos e tudo mais, né? Vida e tal. E aí eu me apresentarei rapidamente aqui para que o senhor passe a palavra para o senhor se apresentar. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Jonas, né, idealizador desse pequeno projeto aqui que assim é um sonho, né? Veio para mim caiu nesse tempo como uma luva, assim, foi de Deus mesmo, porque a gente a música nos proporciona tantos encantos, né? Que a gente fica às vezes meio assim, meio perdido, assim. Então isso veio assim como uma coisa maravilhosa essa ideia desse projeto. Então estou amando, entendeu? Porque a gente conhece algumas pessoas, assim, muitas pessoas da música, né? E pessoas já muito consolidadas no ambiente, no contexto musical. E aí veio certinho essa coisa desse projeto da live, que é para que a gente possa aproximar essas narrativas, né? Então, eu sou Jonas Ramos, sou entusiasta da música, estudante, e aí a gente está com esse projeto aí, que é para trazer as narrativas musicais pelos próprios narradores, né? E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui o professor e maestro
Eduardo Nóbrega, né? No qual eu conheci há pouco tempo, mas já estou encantado assim, pela energia que ele passa através da sua, das suas narrativas, né? Então, vou deixar que ele se apresente. O espaço é seu aí, professor. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu que me fico agradecido pelo convite e poder falar um pouco sobre a minha experiência de vida na música, né? Eu sou Eduardo, assim, a minha experiência na música, ela começou muito cedo, principalmente começou, na verdade, com o canto coral, né? Eu comecei a música trabalhando, cantando em coro, depois eu segui academicamente e a minha vida entrou mais, eu fiz um curso de educação artística, fiz o bacharelado, fiz o mestrado, e mais me dediquei muito ao instrumento, ao pagode. E aí, sempre cantando em coro, nunca deixei de cantar em coro, e permaneci, participei de orquestra durante uns 25 anos, tocando em orquestra, principalmente aqui na Orquestra da Paraíba. Passei um tempo em Salvador também e fazendo cachê em Recife, Natal, mas nunca saí daqui. E depois veio a fase da universidade, quando eu entrei para a universidade, e aí começou a minha atividade realmente como maestro, né? Eu, quando entrei na universidade, fundei um coral do sindicato dos servidores da Universidade Federal, e mais na frente eu fui convidado para assumir o coral universitário, que eu estou na frente há 16 anos. Eu estou à frente do coral universitário. E há 3 anos, eu tomei uma decisão profissional assim na minha vida, assim, de abandonar a parte instrumental. Então, por exemplo, o pagode eu abandonei, né? E, logicamente, a orquestra, para dedicar exclusivamente à atividade coral e a parte de educação musical também, de ensino, porque eu sou professor de educação musical do Departamento de Educação Musical da UFPB. E a partir daí eu me dediquei muito, assim, eu criei um festival. Hoje é um dos festivais é um dos bons festivais que a gente tem no Brasil, que é o FEPAC, que é o Festival Paraibano de Folclore, que é um festival a nível internacional, é um dos principais festivais, na qual eu sou o coordenador. Já está na sua 18ª edição. Esse ano aconteceu de 3 a 6 de novembro, foi virtual, né? Foi através do YouTube. E vou trabalhando aí, fazendo curso, dando curso. E aí estou à sua disposição para o que você perguntar. Primeiro, assim, eu queria dizer o seguinte: eu, como músico, o músico ele não deixa de ser professor, né? O músico é um professor, né? Ou ele está ensinando instrumento, ou ele está ensinando educação musical na escola, ou ele está ensinando a parte teórica, ou ele está ensinando regência. Só que
eu me considero, assim, antes de músico, antes de maestro, eu me considero um educador. E nenhum professor. Eu acho que o professor é aquele que tem um conhecimento técnico, mas só técnico, tá entendendo? E eu não, eu acho que como maestro, como regente de coro, eu tenho que ter uma postura de educador, porque não é só a técnica que vai formar as pessoas. Então, você tem que ter uma visão mais ampla, mais social, mais psicológica, mais humana das pessoas. Então, eu navego por isso aí, por esse lado aí, utilizando a música como um processo de formação das pessoas. Entende? Então, utilizando o processo de formação. Maravilha, professor. Então, assim, vamos começar algumas inquietações aqui que eu coloquei aqui para perguntar aos convidados, e o senhor, como convidado de hoje, vai poder dizer para nós, assim, como o senhor começou sua história musical antes mesmo de chegar, né, assim, vamos dizer assim, antes mesmo de decidir-se de tomar a decisão que ia seguir, né, assim, seja profissionalmente ou estudo e tal. Então, assim, como começou lá do Eduardo lá criança, sei lá, na cabeça. Na verdade, é o seguinte, a minha família, ela não tem uma tradição musical, assim, da minha família mais direta, o único músico da família sou eu, né? Mas, assim, uma coisa que vai acontecendo, assim, sem eu querer, sem esperar. Porque, às vezes, é o seguinte, tem muitas vezes que você, por exemplo, eu já peguei pessoas, fui no coral, e eu passava pela universidade, fazendo a propaganda na sala de aula, e de repente peguei uma menina, professor, eu não tenho voz, eu não quero ir não, porque eu vou ser reprovado. Não, vá só lá. Então, por exemplo, essa menina chega lá e de repente é uma voz incrível. Tanto é que hoje ela é professora de canto de Brasil. Quer dizer, aquela coisa estava dentro dela e ela não sabia. Dentro dela. Então, por exemplo, eu acho que a música estava dentro de mim, assim, eu gostava muito de coro, desde os 13 anos que eu comecei a cantar em coro, gostava muito de coro, e a música estava dentro de mim. E aí, quando chegou perto, eu vou estudar no conservatório. E aí, no conservatório, a coisa vai despertando, você vai despertando habilidade para aquilo. Tanto é que eu fiz vestibular para medicina, depois vestibular para bioquímica, e no terceiro vestibular eu decidi fazer para a área artística, para a área musical. Mas precisou algum elemento, aí nesse caso o departamento, ou a escola de música, que me mostrou outro lado, e esse outro lado foi sendo desenvolvido por outros colegas, e aí você foi gostando, você foi gostando, você foi gostando, e quando você começa a gostar, você não se preocupa muito na questão financeira, no início. Depois você começa, com o tempo, você diz, pô, e aí agora? Música é um negócio muito bacana, música é um negócio bacana, legal, e aí, como é? O casado, com filho, eu tenho que trabalhar. Então, assim, essa parte lúdica da música, comigo, ela parou logo, porque eu, como tinha feito logo o meu primeiro curso de educação artística, então eu fui para a escola
escola. Eu dava aula de manhã e de tarde, de 7 às 11, de 1 às 5. E à noite eu ia para a orquestra, né? Eu ia para a orquestra. Sim. E é um trabalho cansativo, todos dois, tá entendendo? O trabalho da orquestra é gostoso, mas é um trabalho que cansa muito, porque é uma responsabilidade muito grande. Você está entendendo? Você está ali sozinho, tocando o seu instrumento, então, mesmo que às vezes é um erro e estraga tudo. Então, a responsabilidade é muito grande, apesar de ser um prazer. Então, por exemplo, o que eu gostava de fazer mesmo era coro, mas eu não podia deixar essas coisas para fazer coral. Você está entendendo? E qual é o emprego, né, na época? Não tinha, então não dava para fazer isso. Então, por exemplo, musicalmente eu tenho que trabalhar para ganhar o sustento da família. Eu e minha esposa jornalista, a gente trabalhava, ensinava direto muito e tocava na orquestra. Isso é a minha atividade musical. Com a entrada para a universidade, aí a coisa facilitou mais a minha vida profissional. Porque na universidade você é professor. Cheguei como professor. Mas a universidade te dá outras possibilidades para você fazer trabalho de extensão. Para você, além de ensinar, você praticar regência coral, você dar curso, você sair para fora. Então, assim, e aí, quando eu entrei na universidade, eu tive que sair da orquestra. Porque, como na universidade o contrato era retido, dedicação exclusiva, eu não poderia ter outro contrato na universidade, ou fora. Então, eu tive que pedir demissão da universidade, da orquestra, e ficar na universidade. E aí, na universidade, criou-se uma orquestra chamada USUF. Cara, eu já com mais de 50, já estava com 40 e poucos anos. E você sabe que o cara, para levar profissionalmente o instrumento, você tem que estudar todo dia. Tem. Muito. Tem que estudar todo dia, sempre naturalmente, pererê, estudar todo dia. Só que eu não estava mais na orquestra. Eu não estava mais interessado em participar da orquestra da universidade. Eu tinha um quinteto chamado Quinteto Itacoatiara, que trabalhava com música armorial. Aí o quinteto se acabou. E eu fiquei em casa ainda estudando. E depois eu parei e disse, peraí, vamos ver aqui que sentido tem agora eu estar estudando o fagote. Para alimentar meu ego, eu não preciso mais. Então, agora eu vou tomar uma outra decisão na minha vida. Foi aí quando eu decidi, eu já trabalhava a minha vida toda com coral. Decidi, por exemplo, trabalhar com coral. Então, daí passou a ser uma coisa gratificante para mim, muito gratificante, né? Financeiramente, continua do mesmo jeito, está entendendo? Do mesmo jeito, era da universidade, mas assim, o trabalho foi muito mais gratificante. Então, minha vida, ela se envolveu muito com a parte do ensino, né, e da performance. E aí trabalhei do ensino da performance, fui coordenador de bandas aqui, junto à FUNAC, dava cursos fora do estado, mas a minha relação de criança começou por aí.
sabe? Não sou daquela família, meu pai era músico, meu avô era músico, e veio a intuição. Não, a minha família não era músico. Inclusive, nem meus filhos são músicos. Eu tenho um advogado, um é arquiteto e a outra é psicóloga. E eu nem quero, que é uma profissão terrível. Terrível, ela é boa, ela é tranquila, mas acontece que é muito mal remunerado, muito mal reconhecido, se você não tiver a universidade. Imagine você ser a universidade, aí você vai tocar na noite, desgaste total, ou vai para uma orquestra pagando mal. É difícil, é difícil. É difícil. E aqui no Brasil, eu não conheço outro histórico, outro contexto de música, mas a maioria de música que toca fora, por aí e tal, fala que também, assim, pode até ser melhor do que no Brasil, mas não é, assim, a mil maravilha também não. São horas a fio, né, de estudo que acaba desgastando muito o retorno não é tão. Então, assim, se a pessoa não tiver por exemplo, se sustentar numa outra coisa maior, tipo, ter um emprego mesmo, assim, né, que para se garantir, Você chega num estágio da sua vida, você está com 15, 16, 17, 18, 19 anos, a grande maioria ainda está na casa da família. Então, assim, ainda não existe essa preocupação com a subsistência. A grande maioria de classe média, feira. Quando você vai passando para a fase adulta, 20, 30 anos, 32 anos, que você começa a depender de você, aí você vê um pouco que a profissão é ingrata. Ela não é bem remunerada. Ah, não, mas é que a emoção. Ninguém vive de emoção, não, meu amigo. Não enche barriga, nem enche barriga de filho. Emoção de sensibilidade. E sensibilidade e emoção não é só para músico, não. É para todo mundo. verdade. Então, assim, eu digo assim, é gostosa a profissão, como qualquer outro, entende? Meu filho é parado por arquitetura. Qual a diferença entre não, porque música, entende? Então, financeiramente, assim, ela é um pouco. É terrível. É terrível. Agora, ninguém morre de fome. Né? Ninguém morre de fome. Basta você ser um bom profissional que você tem espaço. E para ser esse bom profissional, tem que trabalhar, porque não tem como, né? Para ser um bom profissional músico, são horas de estudo, né? Tem que ser dedicado. A grande coisa que eu vejo, a me fazer, não fazer isso muito não, mas eu vejo como professor, é que a música, ela tem, ela, ai, aqui, rapaz, ela é muito específica. Por exemplo, você é instrumentista. Então, o que é que acontece? O cara que é instrumentista, ele releva todas todas as outras ramificações da música e fica instrumentista. É aquele cara que estuda 5 horas por dia, 6 horas por dia, 7, não tem tempo para fazer nada, não tem tempo para assistir um jornal, não tem tempo para ler uma revista, não tem tempo para nada. E as outras disciplinas que ele tem, por exemplo, de educação musical,
regência coral, arranjo, ele leva na meiota, porque ele não pode perder Indicar, né? o instrumento. Só que ao contrário, quando você chega, por exemplo, para a universidade, você pode ser um excelente instrumentista, mas tem uma prova teórica. Tem uma prova teórica para você fazer que requer conhecimento. Se você não tem esse conhecimento teórico, vai passar um outro cara que toca menos um pouquinho do que você, mas na soma de tudo, a parte teórica funcionou. Eu vejo muito meus alunos assim, sabe? Eu digo, pô, bicho, ó, regência coral, ela é a ramificação da música que mais emprega e que mais paga. Mais emprega porque é um coro. Você pode formar um coro em indústrias, empresas públicas, particulares. Você pode formar em comunidade de bairro. Você pode formar em qualquer canto um coro. Colégio, escolas. Entende? Então, eu tenho um amigo meu em Salvador que ele tem 11 corais. 11 corais. Põe aí, 11 corais a R$ 1.500. É um salário. Já melhorou, Salário. Não aumenta o trabalho de marketing, Eduardo. Tem problema não. Eu trabalho 18 horas, nem trabalho. De onde da ideia, vou para um coro, do coro sai para o outro, daqui sai para o outro, sai para o outro, como qualquer outro trabalho. É verdade. Mas aí as pessoas ficam só no instrumento. Vamos embora. Fagotista. Para você ter uma ideia, o fagote nunca foi a minha renda principal. Nunca foi. Nunca dependi do fagote para viver, senão estava lascado. Minha renda sempre foi escola, sala de aula, pronto. E a orquestra, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu não entrei para fagote. Eu entrei para técnica vocal. Preparação vocal para aluno de educação artística. E por que eu entrei? Porque na minha época de estudante, eu abri o leque. Eu fazia curso de técnica vocal, meu regente trazia professor de técnica vocal, eu fazia curso de regência coral, eu fazia curso de canto coral, eu fazia curso de tudo que é canto. E se qualificando, né? Não ficar só nenhum, né? Não ficar, não, porque quando eu entrei para a universidade, não foi em fagote. Tanto é que eu tenho 20 anos na universidade, 20 mais, sei lá, 92 eu entrei, e nunca ensinei fagote. Por quê? Porque abriu um pouco de espaço. Porque se você deixar fagote, vamos supor, o cara terminou o fagote, se ele toca muito bem, ele se sai bem. E às vezes, para você ser um solista, não basta estudar 10 horas. Porque senão todo mundo era solista. Bastava estudar 10 horas na solista. Tem outros pré-requisitos, além da técnica, além da musicalidade, além da interpretação, além da própria psicologia da pessoa. Tem outros pré-requisitos. Mas suponho que seja um afegão médio, fagotista médio. Qual o campo de trabalho? Ele não quer saber de nada, não soube de nada.
só estudou forró. Mas ele ficou no afegão médio, no meio, como eu. Era um pacotista médio, no meio de todo mundo. Qual o campo de trabalho desse cara? Orquestra. Só Orquestra. Só orquestra. Recebe um convite para formar um coral, não sabe. Recebe um convite para fazer arranjo, não sabe. Não se preocupou em fazer, por exemplo, educação musical para ensinar a escola, não sabe. Às vezes é o seguinte, eu não queria ser professor a vida toda de escola. Nunca pensei. Agora, tem situações que você tem que enfrentar. Vai ter que ser professor de escola mesmo, rapaz. Para depois ir galgando alguma coisa, tu tá entendendo? E para ser professor de escola, você tem que ter experiência. Tem que ter experiência de estudar. que não é fácil, né, professor? Por exemplo, encarar seja criança ou jovem, adolescente ou adulto, todos os contextos têm suas dificuldades, né? Porque, olha, educação musical é uma atividade muito desprestigiada. É muito desprestigiado nas escolas. Qualquer seja escola particular ou não, uma ou outra que. Mas os caras pouco estão se lixando para o professor de educação musical, está entendendo? Porque se você for para a escola pública não tem infraestrutura nenhuma, tá entendendo? Você vai enrolar, porque você vai dar aula numa sala de aula que você não tem atividade, você não tem material, você não tem nada, entende? Mas, de qualquer maneira, é um aprendizado que você tem na vida. Eu, pelo menos, assim, aprendi. Quando eu fui para a universidade, eu já estava doutor em escola, em aula, essa coisa toda, sabe? Como trabalhar, porque eu dava aula para pessoa de quinta série, ao mesmo tempo dava aula para pessoa de terceiro ano científico. E essa aprendizagem foi construindo, a gente vai construindo e formando a personalidade profissional de cada um, né? Pelo menos a minha. Isso. Vou aproveitar aqui que um espectador, já um amigo Jânio aqui, já fez uma pergunta. Para não esquecer, eu vou refazê-la para o senhor, que com certeza é para o senhor. Ele perguntou aqui que outros requisitos além de ser um instrumentista. Então, assim, eu acho que em parte o senhor já estava falando, né? Se eu quiser complementar, o senhor já estava falando que justamente a pessoa não ficar só focando no instrumento ou uma especialização, né? Mas o senhor pode complementar aí. Não, assim, ele disse que outros requisitos além de ser um instrumentista. Veja só, o instrumentista, você tem que ser músico antes de ser instrumentista. Instrumentista é aquele cara que só toca o instrumento e mais nada. Mas vamos supor, o instrumentista pela interpretação. Ora, é importante ele saber a história da música. Saber história da música universal, história da música brasileira. Saber etnomusicologicamente. Saber por que aquela música se toca, por exemplo, bossa nova. Por que a bossa nova se toca daquela forma? Em que ano surgiu a bossa nova? Por que se fazia bossa nova daquele jeito? Qual era o contexto político da bossa nova? O que as letras queriam dizer com a bossa nova? Então é você entrar dentro da história misturada com a música. Você vai tocar Renascimento. Você vai tocar Renascimento. Como você vai tocar Renascimento se você não sabe o que é Renascimento? Se você não sabe por que essa palavra Renascimento? Por
que é que a música era tocada daquele jeito? Exatamente. E aí vem a interpretação. Como é que você vai interpretar? Porque é o seguinte, rapaz, a gente anda com um bisaco aqui. Bisaco. Eu sou instrumentista. Então, meu bisaco, eu estudei música, ele está aqui. Eu posso utilizar. Mas se eu vou fazer uma interpretação, para você interpretar alguém, você tem que estudar essa pessoa. Para você tocar uma música, não basta só tocar, você tem que, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, Jovem Guarda. O que é a Jovem Guarda? O que foi a Jovem Guarda? Ah, Roberto Carlos? Não, foi um movimento político, social, que aconteceu lá na década de 60. Era dos festivais. É outro movimento. Quer dizer, você precisa ter conhecimentos, para que na hora da interpretação você tenha elementos para que a interpretação saia o mais perto da verdade, que é a verdade do compositor. Exato. O que é que acontece? As pessoas são instrumentistas, mas não são músicos. Não estuda, por exemplo, não quero nem saber de harmonia. Não precisa compor de harmonia. Está lá a música, ele toca para trompete e piano. É interessante você observar a teia harmônica, onde é que está o ápice da peça, onde é que não está, onde é que relaxa, onde é que não vai. Aqui modulou. É interessante isso tudo para a interpretação. Então, tem várias outras coisas que não é só tocar. E aí vem a questão, por exemplo, relaxamento. As pessoas, relaxamento, tem que dar uma estudada. O que é relaxamento? O que é relaxamento? Aí, quando eu falo relaxamento, no dia a dia, as pessoas estão cada vez mais tensas. Mas por que estão mais tensas? Então, esse estudo mais social, que você vai entendendo a sociedade, vai entendendo o contexto que você está vivendo, e isso reverte na hora que você está interpretando. Agora, quando ele pergunta aí, músico, quais são as outras coisas da música? Me diga uma coisa, o problema não é estudar muito, o problema é saber estudar. O problema é saber conviver com o tempo, e não deixar o tempo lhe escravizar. A gente começa com o tempo, aí de repente, o que é que vai acontecer? Você tem o tempo, aí o tempo começa a lhe escravizar, você vai, daqui a pouco, você não tem mais tempo para nada. E aí, o que é que você começa a fazer? Você começa a deixar de fazer as coisas que você gosta. Então, o cara só tem tempo, ele passa 12 horas estudando. Já é provado que isso não vale 12 horas de estudar. É desgastante. É como você vai estudar metodologicamente e abrir espaço para outras linhas da música. Não ficar refém do seu instrumento. Se o cara roubar o seu instrumento, acabou-se. Se você não é músico, você é instrumentista, acabou-se o cara. Porque para comprar um instrumento é 30 mil, bom, é 20 mil, acabou-se. Então, assim, o que importa é você controlar, conviver com o tempo e abrir espaço para fazer aparecer. Por exemplo, no festival de música, do FEPAC, do Festival de Corais, eu trazia professor dos Estados Unidos para fazer aula de regência coral.
dava 7 pessoas tendo curso de educação musical, tendo curso de música. Você está entendendo? Então, não, porque teve uma outra menina que disse para mim, isso aqui diz basicamente que eu quero dizer. Ela ia para Manaus, para Parintins, ia tocar lá. Eu já estava quase em cima e ela tinha que estar com a vacina da febre amarela. E eu digo, fulana, rapaz, você não vai para a vacina. Só, professor, eu não tenho tempo não. O tempo que eu tenho é para estudar. Olha a mentalidade. Quer dizer, é preferível ir sem vacina, pegar a doença lá e morrer, do que perder o tempo para estudar. Então, Tá vendo? Assim, a questão do instrumentista é como eu digo, antes de eu ser músico, eu sou educador. Então, antes de ser instrumentista, seja músico. que na verdade isso proporciona conexões com diversas outras pessoas e culturas, né? Exatamente, exatamente. E não é só música, sabe? É ler outra coisa, é ler um jornal, é estar conectado com o que está acontecendo. Exatamente. Não só no passado, como no presente. E a gente tem o músico, principalmente, a música, o instrumento, está melhor, porque no meu tempo era pior. No meu tempo, música popular não passava nem na calçada do departamento, nem na calçada. Era só erudito. Era só música europeia. Né? E tinha que estudar 8 horas por dia. Hoje eu me arrependo. Me arrependo muito, 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 mas foi a vida. É a vida de estudante, é isso mesmo. Eu hoje, por exemplo, o piano, eu não toco piano. Eu sei todos os acordes, eu sei. Mas não tenho a prática de tocar. Agora, por quê? Porra, eu tive a oportunidade para estudar 2 anos de piano complementar. 2 anos. São 4 semestres, meu amigo. E eu levei esses 4 semestres na zona, na brincadeira, porque eu tinha que estudar o fagote. E aí eu ia só para as aulas. E estudava o mínimo para passar. Resultado. Hoje, para mim, era fundamental eu dominar o piano ou o teclado. Fundamental. Facilitava o meu trabalho no coral demais. Eu tenho essa prática, eu tenho que ter um correpetidor desse, porque eu desperdicei o tempo que eu aproveitei, que eu deveria ter aproveitado, tá entendendo? E eu não ia Sim. deixar. Professor, então, aproveitando assim, se eu tomar um fôlegozinho aí, eu separei algumas questões aqui, acho que umas 2 ou 3 que está no meio aqui da primeira que eu fiz, eu já acabou respondendo. Então, para chegar na próxima, estou criando aqui da minha cabeça, haja vista as respostas que o senhor já nos deu. Então, por exemplo, de tudo que o senhor falou, eu fiquei curioso para saber, o senhor como pesquisador já deve ter não só conhecido vários outros músicos internacionais, como contextos deles. Então, assim, sobre o que o senhor falou aqui, eu estou entendendo o Brasil. Então, assim, a minha pergunta é assim, a gente pode estender isso para todos os lugares do mundo, que a minha visão de leigo, de estudante ainda, é assim, obviamente com algumas raras exceções, como o pessoal fala muito, Estados Unidos, país de primeiro mundo, né, França e tal, que normalmente, assim, pode ter não só mais mercado, assim, valorizando o trabalho profissional de músico, né, músico mesmo, assim, que não só o instrumentista, mas a pessoa que permeia pelo nicho musical, né.
Mas, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, das experiências que o senhor pode dizer a nível de outros países, as diferenças com o Brasil, né? Eu posso te dizer, bacana assim, veja só, eu posso te falar na Europa, vai falar nos Estados Unidos, que eu tive nos dois. Tive na Europa, tive lá. Nos Estados Unidos eu fui convidado para ir para Yale, para a Universidade de Yale, para fazer um estágio lá com o canto coral. Eu passei um mês lá em Yale. E você começa a observar o seguinte, começa logo pela a questão cultural é completamente diferente. Então, por exemplo, eu fui convidado para dar uma palestra numa escola pública lá. Pior escola. E era pública, uma escola para falar sobre música popular brasileira. E você chega na escola, você tem toda uma infraestrutura. Então, você tem as crianças, desde o primeiro ano, eles são obrigados a passarem pela atividade artística, seja de música, seja de teatro, são obrigados, faz parte da grade curricular. Maravilha. Alfabetização terceiro ano até ir para a universidade. Coral, na escola, no mínimo, a escola tem 2 corais. Na escola, você tem, isso aí eu visitei nessa escola, a sala da orquestra, você tem a sala de jazz, você tem a sala da banda e a sala dos iniciantes. Isso fazendo parte da grade curricular. Que legal. Então, o que é que acontece? Essas pessoas vão crescendo e vão criando uma outra uma mentalidade que a cultura não está tão distante como está aqui para a gente. Aí você chega, por exemplo, eu assisti lá um festival, a Associação Internacional de Regência de Coro, lá em, não sei se foi Cincinnati, foi um desses estados aí. Então você vê, por exemplo, de coro, você vê uma enormidade de corais, todas corais infantis, todas as igrejas, principalmente as igrejas protestantes, que é a grande maioria, todas elas têm 2 corais, ou um coral, mas coral de primeira categoria. Que massa. As escolas você tem, estou falando de coral, por enquanto, você tem 2 ou 3 corais. Veja o campo de trabalho aí que abre para os músicos nas escolas. Instrumentista, olha a diferença. Teve aqui, eu trouxe para cá, uns 3 anos, 4 anos atrás, 5, uma banda de jazz, Chicago, de estudantes da Universidade de Chicago. E aí
Maestro Medeiros está mandando um salve aí pro senhor aí, perguntando se o senhor tá... Beleza, obrigado, cara. Obrigado, Medeiros. É isso. Um abraço Aí aí eu para todos que entraram. perguntei a John, eu digo, John, me diga uma coisa. Esses caras estão, a banda, primeiro, esses caras que estão tocando aí, são tudo músicas, não, Eduardo. 70% dessa banda aí, ninguém é músico. Tá vendo aquele dali, faz arquitetura, esse faz arquivologia, o outro faz computação. E aí eu digo, pô, bicho, os caras tocam num nível desse. Eu digo, mas e aí? Não, o pianista é músico, o trompetista aqui é músico. Não, é porque nos Estados Unidos, a nossa mentalidade é que a arte, ela alimenta o espírito e deixa a pessoa mais humana. E essas pessoas aí vão trabalhar com gente, é médico, é arquiteto, e a música deixa mais humana. Então, existe uma cultura diferente, né, de que o músico lá, ele tem um outro conceito. Os músicos lá têm, não é conceito, as pessoas têm um outro respeito pelos músicos devido à sua formação que vem. Ele tem contato direto com tudo isso. Você está indo na universidade, agora foi ontem, não. Quinta-feira passada, estava numa live com uma colega minha lá da universidade de Chicago. Como é da universidade? Bom, a universidade lá, e ela falando da educação musical. Ela disse, Eduardo, é o seguinte, na escola, cada um pega o seu instrumento da universidade. A universidade dá o trompete para você estudar. Fica com ele. E não é só um, não. Cada aluno tem, a universidade disponibiliza o instrumento para você estudar. Olha que maravilha, hein? Outro nível. Então, o que é que acontece? Aqui. Se você não for para o lado musical, você termina o curso, você não entra nem no teatro. Você não entra nem no teatro para ver uma orquestra. Ou para ver uma peça de teatro, porque não é trabalhado para isso. E quando vai falar para música, é negócio de música, rapaz, é negócio de música. Agora tem um negócio de música, rapaz. Quem é responsável? Os caras maconheiro, esse negócio todo. É à toa. Aqui no Brasil eles falam que é assim. Aí negócio de coral, negócio de boiola, negócio de viado, negócio de coral. Por quê? Não tem essa vocação. Não tem o respeito nenhum, né? Respeito profissional, você está entendendo? A gente não tem uma ordem de músico legal. Então, assim, além de falta de respeito, não tem assim, uma certa credibilidade. Então, os caras passam a noite tocando a noite todinha, vai ganhar R$150. Puta, quando é jovem, beleza. Pergunta se as pessoas mais antigas querem tocar, tipo Costinha, Léo Meira, essa turma que era do popular que tocava, vê se estão tocando. Não estão mais, porque é uma exploração. Então, quando você diz assim, nos Estados Unidos é diferente, é diferente. É diferente porque o músico é visto de uma outra maneira. O músico é visto de uma outra maneira profissional. Entende? E
ele tem espaço para trabalhar. Aqui é uma Maravilha. partitura, ó, partitura. Até como só pega uma partitura, aqui não é a partitura, pega uma partitura. Eu tive lá, não tem esse negócio de xerox, não. Não tem esse negócio de você tirar xerox de uma parte e lhe dar, não. Lá, se você tem. Eu comprei uma partitura para coral, custou $1. $1. E ele disse: não se preocupe, não, que eu mando para a sua casa, para aqui, para João Pessoa. Você vê, é o respeito total, né? Assim, Respeito legalmente. do compositor, do arranjador que tem seu espaço para trabalhar. Toda autoria, né? Respeito toda a autoria. Então, assim, é completamente diferente da nossa relação aqui no Brasil. Completamente diferente. Né? Completamente diferente. Para o músico ter respeito, criatividade, tá entendendo? Aí tem aqui músico bacana, escurinho, pô, escurinho músico da porra, sabe? Jogado, acabado aí. Jogado que eu digo assim, sabe? Sobrevivendo a custa, míngua, tu tá entendendo? Alex Madureira, guitarrista de primeira categoria, sobrevivendo ali, fazendo um piquinho ali, quer dizer, isso no outro país é aproveitado mesmo. Entende? Sim, com certeza. O pessoal que está na universidade, me desculpa os colegas, não tem o que reclamar, não. Entende? Porque eles têm um salário de professor. Sim. Eles têm um salário de professor. Então, aquele salário dá para ele sobreviver. Agora, tira o salário da universidade e vê o que o cara vai passar. Entendi. Entendi. Professor, eu acredito, eu não sei, ainda não fiz nenhuma live depois que eu mudei a conta, mas eu ouvi falar que o Instagram ele dá 1 hora, né? Não sei se, enfim. Então, eu não sei por aí, se é isso aí. acho que é 1 hora, né? É então, 1 hora. Está se aproximando de 1 hora. Quando eu fazia no Instagram, quando dava faltando 1 hora, aí eu cortava e fazia de novo, tá entendendo? Fazer de novo, né? Não, mas eu vou me apropriar, porque eu comecei com essas lives, então estou muito leigo ainda, mas que ótimo. Aí, o que eu quero dizer? Eu ainda tenho uma pergunta que eu vou deixar para o final e eu vou, assim, se eu me permitir, eu vou informar aqui que hoje vou informar para quem está vendo, né, a live, que hoje foi o presente que nós ganhamos Dia do Músico, eu participar daquela live que o senhor fez, e aí, assim, se o senhor quiser falar mais coisas, mas eu gostaria de uma pergunta, assim, um pouco, assim, aproveitando a oportunidade que eu observei lá, muitos pontos importantes, e eu, assim, o que eu estou lembrando, eu queria que o senhor dissesse, assim, agora que eu sou como pesquisador há muito tempo aqui, da música no Brasil, talvez eu possa. Eu vi muitos pesquisadores lá, professores, abordando assuntos assim da esfera legal hoje no Brasil, né? Assim, da lei. A gente sabe que a lei na época de 2008, aquela que acho que é a 11.600 e alguma coisa, e que o Lula assinou na época do governo, mas aí não tinha professor, não adiantou nada, não avançou em nada, mas eu vi alguns outros comentários sobre alguma bem pleiteando alguma melhoria e tal. Então, assim, eu queria que o senhor pudesse abordar esse tema da parte das normas legais. Bem rapidinho. Em relação aos benefícios, se a gente tem alguma promessa aí de melhoria para a música? Olha, eu vou ser sincero a você, não tem promessa nenhuma. Nenhuma. Continua aquela lei que
que institucionalizou o ensino da educação musical na escola caiu, né? Hoje as escolas não têm obrigação de ensinar. O que a gente percebe hoje é uma maior conscientização por parte de algumas escolas, de diretores, alguma coisa que mantém por achar importante e interessante. Algumas escolas particulares, você está entendendo? Por exemplo, tipo Marista. Mas Marista tem essa atividade, né? Outras escolas também estão começando a perceber que o viés cultural também é importante na formação da criança e do adolescente, né? Mas, em termos assim, estruturais de ganho para a gente, não tem. Não tem, nem tem perspectiva. Esse aqui é o pior. Pois é. Não tem perspectiva. Que pena, né? Porque assim, eu consegui fazer um mestrado aqui em Brasília, que em Brasília nosso departamento não tem doutorado ainda, né? Você sabe. Então, a gente fica assim, por exemplo, na minha experiência, eu sou músico, comecei tardiamente na música, uma breve história da minha... mas consegui realizar em parte o sonho, né, de me inserir no universo musical, que eu sou policial militar da reserva aqui, né? E aí eu participei meus últimos anos na ativa, na banda de música, na qual consegui me apropriar um pouco assim da história da música, como é que é assim, da prática, né, da lida do músico, né? E aqui em Brasília não é diferente dos outros estados do Brasil, mas assim, ainda tem essa dificuldade, essa carência na universidade, né, por não ter o doutorado. Então, eu percebi que muitos colegas meus, não só na banda aqui da nossa polícia DF, mas músicos de outras aqui do Goiás também como bombeiro, músicos civis também, né, de outros contextos da orquestra e tal, músicos civis, vamos dizer, às vezes eu percebo, assim, que eu vejo as pessoas, já é difícil elas se entusiasmarem para fazer uma graduação em música, né, e aí aos poucos, quando consegue chegar ao final, eu tive a oportunidade de perguntar a alguns amigos, na época eu ainda estava tentando entrar no mestrado, por que eles não tentavam também. Aí eles falaram, não, cara, assim, eu senti assim, nas respostas dele, aquela, assim, que era uma coisa, assim, tipo, muito distante, assim, e Deixa talvez... eu te falar, não é que é muito distante, assim, você está entendendo? Veja só, hoje está muito mais pronto o mestrado. O mestrado está muito mais próximo da gente do que toda universidade quase hoje tem, né? A nossa universidade é assim, ela é muito interessante na música, porque ela tem bacharelado, ela tem bacharelado em música popular, tem educação musical, tem mestrado, tem doutorado. Agora, veja só, vamos falar em termos de conhecimento, o mestrado é fundamental. Porque é uma gama de conhecimento que você tem que absorver e ler, que a gente às vezes não está acostumado à leitura e vai ter que ler e termina o mestrado com outra mentalidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, se você pensar, cara, é um esforço para o cara da banda. O cara da banda da polícia. Ele faz um esforço terrível. Termina, ele não tem 5% de aumento. 1 centavo ele não tem. Não tem 1 centavo. Isso não motiva o cara.
eu juro a você, eu queria ver se mestrado e doutorado não tivesse essa gratificação na universidade, quantos iriam fazer? Porque todo terminador trabalha quase 50% do seu salário. Entende? Então, eu queria saber se não tivesse. Então, assim, às vezes, por exemplo, para a escola. Cara, o cara tá lá, bicho, na escola, ganha 3.000 reais. Sei lá, 3.000 reais. Aí se mete no mestrado. Em termos de conhecimento, não, é importante. Eu não estou discordando disso aí. É importante demais. Conhecimento sempre é bom até você morrer. Eu acho que depois de morrer ainda tem que aprender mais. Agora, em termos financeiros, você está na escola, se mete 2 anos no mestrado, dorme 3 horas da manhã, 4, sai, terminou. Você vai ganhar 3.100. Amigo, é melhor não fazer essa porra, tu tá entendendo? Não, porque é um desgaste assim terrível para uma coisa. Não, agora, você quer, por exemplo, você quer entrar numa orquestra, tocar, vai fazer um mestrado de instrumento, porque já te abre um espaço para outras coisas também, tu tá entendendo? Porque nem na orquestra isso aí vai valer. Você pode tocar na orquestra, seu primeiro trombone da orquestra. Terminou o mestrado, terminou o doutorado, é o mesmo salário. Entende? O mestrado e o doutorado, financeiramente, ele só vai fluir mesmo para quem está na universidade. Então, na universidade, exatamente. Fora o conhecimento, financeiramente não pesa para nada. Agora, só aquela resposta da escola, antes de terminar, bem rapidinho, logicamente que com os cursos de educação musical que começaram a surgir, naturalmente a mentalidade está mudando das escolas. Porque primeiro qualquer um ensinava educação musical. Agora não. Agora está chegando mais um especialista, um cara que estudou para isso. Então, os diretores, os professores já veem com outro olho, com outros olhos, cara, tá entendendo? Então, isso com o tempo vai se estruturar. Mas, assim, negócio para agora, o que é que ele melhora? Não tem. É uma construção a médio e longo prazo, longuíssimo, talvez. Entendi. Professor Eduardo, então, eu acredito que deve estar chegando no final, não lembro qual foi o horário aqui, meu relógio está batendo 5h15, mas assim, eu tenho uma pergunta, só uma pergunta não, só uma outra coisa, que é para as considerações finais, aí eu espero não cair, né? Espero que o senhor possa concluir à vontade, que é o seguinte, a pessoa falar um pouco, eu acho que não teve nenhuma pergunta, caso tenha, eu gostaria, se alguém gostar, se quiser fazer alguma pergunta, coloca aí no chat, por favor. E aí, enquanto as pessoas talvez façam alguma pergunta, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre o que o senhor gostaria que soubesse da vida do senhor, né? E aí, assim... Eu gostaria que eu soubesse... Né? Das suas narrativas musicais, né? Talvez, assim... Eu estou colocando assim por quê? Porque é uma coisa que eu coloco a todos os convidados, porque aí é uma forma de nós divulgarmos isso e as pessoas verem isso com bons olhos, né? Assim, essas narrativas. A pergunta é muito assim, sabe? O que eu gostaria que eu soubesse, eu ainda tá para aprender. Eu ainda vou aprender para te fazer. Eu tenho que aprender ainda. Não, o que o senhor gostaria que nós soubéssemos, que as pessoas soubessem, que o senhor pudesse falar do senhor para nós, tá? Entendeu? Bicho, assim, o que eu puder falar é o seguinte, é que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça como profissional, como músico,
é a humildade. Então, eu deixo para as pessoas essa coisa chamada humildade. Às vezes, a música sobe muito a cabeça, né? Às vezes, um pódio transforma o regente num deus, né? Quando bota a batuta a ele, ele fica indestrutível. E, na verdade, é um pedaço de madeira ali com feltro que não vale nada. Então, assim, a humildade é o remédio para você seguir a sua profissão. Certo? Ser humilde não é baixar a cabeça. Ser humilde é saber escutar. Ser humilde é saber entender. Tá entendendo? Ser humilde é saber que você não sabe, entende? Né? E ser humilde é respeitar o seu colega. Que legal. E tem uma coisa muito terrível em música, que a gente classifica a pessoa pelo grau que ele toca. Olha o exemplo. Rapaz, José Carlos é um cara mau caráter, aquele cara. Aí o outro faz, vixe, mas ele toca pra cacete. Tem a ver tocar com o mau caráter do cara. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, de música tem muito isso, tu tá entendendo? E a música também, você às vezes também, o cara que não é humilde, e ele sabe que ele não é muito bom, ele sabe que é meieiro. Porque o cara, quando é humilde, ele sabe que é meieiro, um amigão médio, ele assume. Eu nunca assumi que eu era um fagotista de primeira linha, eu sempre assumi que eu era um fagotista médio, um segundo fagote. E às vezes as pessoas... Que também não é... Só interrompendo o senhor, para dizer que também não é qualquer um que faz. Porque, né, para ser músico não é assim, a pessoa... Né, para ser músico não é, mas, né? Mas assim... Entendi, mas só para as pessoas que às vezes não é do meio, elas podem ficar assim achando que é de qualquer jeito. Não é, não. O segundo músico... Mas eu não estou fazendo de qualquer jeito. Eu estou dizendo o seguinte, a humildade não é um elemento da música. A humildade é um elemento de qualquer profissão. Ser humilde não quer dizer que você não tenha que ser um bom profissional, não. Às vezes é você não deixar a sua profissão subir a cabeça e você achar que sabe mais do que todo mundo. Na música, às vezes, na música em qualquer outra profissão, às vezes você sabe que não é um bom profissional e você mantém uma postura de distância do seu aluno, para não demonstrar sua fraqueza. Mas isso não é só na música. Então, o que eu deixo é, seja você onde você estiver, amigo. Se estiver na universidade, se estiver no palácio do governo, seja você e fale com as pessoas, desde a mais humilde até a mais interessante e mais importante que tiver, da mesma forma e em qualquer lugar que você estiver. Porque o que importa não é a profissão, o que importa são as pessoas. Entende? Isso é fundamental. Não importa se você toca bem, se você é um instrumentista, se você é um péssimo caráter, para mim você não vale nada. Eu quero distância de você. Verdade. Então, eu gostaria que as pessoas ficassem. Até isso, muito boa, professor. Só lembro assim, porque, na verdade, isso é muito comum do ambiente do músico, né? E a gente tem aquele respeito, aquela coisa e tal. Só que a gente sabe que, humanamente, há também a possibilidade de... A respeito, vamos dizer assim, que a gente que é imposto, né, do ofício e tal, a pessoa faz bem, ela é o primeiro solista, primeiro instrumento ali, primeiro naipe e tal, é o solista, mas aquilo, só Deus conhece os corações e é bem provável que muitas pessoas, muitas vezes, estão querendo estar no lugar dele. Então,
é aquela história de que a pessoa ser um bom instrumentista, um bom instrumentista, né, ela não quer dizer, e não ser uma pessoa de caráter, não quer dizer que ela está fazendo o seu melhor, né, porque, e o contrário, ela pode ser que ela não seja o número um ali, o solista, mas ela é uma pessoa de caráter e tal, com certeza todos vão provavelmente se relacionar com ela mais tranquilamente, sem querer o lugar dela e tal, então é muito mais tranquilo, muito mais saudável até, né? Assim, Medeiros diz o seguinte, Medeiros diz, pior que regentes estão no terceiro lugar da profissão mais rei da barriga. Eu tenho um livro aqui, que é um livro sobre regência coral, até de uma americana, e ela dá um exemplo que diz a mesma coisa também. O regente com 95 anos, brigando para renovar o contrato dele por mais 15 anos. É um imortal. É um imortal. Mas brigando para renovar por 15 anos. Esse aí não tem um rei na barriga, não. Ele é o próprio rei. Pois é, porque não entendeu ainda a proposta, né? Assim, que é muito maior que isso. Isso existe em qualquer profissão, né? Só que a da gente é uma profissão mais aberta, está sempre em contato com a comunidade, e a gente percebe que existe em qualquer canto, tá entendendo? É verdade. Como dizia assim, porque músico, parte artística, o pessoal fuma muita maconha. Me diga onde é que não fuma maconha. Isso aí é cultural. Qual a profissão que não tem? Eu nunca fumei, para mim não quero nem saber. Mas me diga qual é a profissão que todas elas são pessoas, todas elas, tem medicina, tem engenharia, só que o músico é muito visível, porra, tu tá entendendo? E essa visão sem respeito com a nossa profissão. Verdade? Verdade. Maravilha. Então, eu acho que ninguém deixou, pelo menos eu não consegui visualizar nenhuma pergunta aqui. Espero que se alguém fez, que possa refazer, porque eu não consegui visualizar nenhuma. Então, assim, e sendo verdade que não temos nenhuma pergunta dos espectadores, eu quero aqui agradecer a presença de todos, né, para essa vitrine aqui que o Instagram proporciona para a gente, proporcionou maravilha nesse dia especialista para nós, né, que é o dia do músico, dia da música, na verdade, né, e agradecer em especial ao professor e maestro Eduardo Nóbrega aqui, um grande amigo aqui, e eu quero dizer que eu ainda não conheço Paraíba, passei por lá, mas minha próxima estada vai ser lá, se Deus quiser, e tão breve. Então, assim, quem sabe a gente possa se encontrar aí, mas vamos nos falando, professor. Será bem-vindo aqui, será bem-vindo. E eu quero agradecer também o convite, tá entendendo? Para participar dessa sua live, fico muito contente também. E você tem um amigo aqui de uma pessoa, quando precisar de alguma coisa, se precisar de alguma coisa, de partitura, alguma informação, pode contar comigo, que eu estou aqui. A gente está aqui nessa terra para servir. Maravilha, obrigado. Servir e ser servido, tá certo? Então, será um prazer se você precisar de mim. Maravilha. Então, com certeza eu vou perturbar o senhor aí nos privados. Pode ter certeza que você não perturba. Maravilha, professor. Então, forte abraço aí e vamos nos falando e agradeço demais. Que bom que deu para nos encerrarmos aqui com a despedida. Agradecer a todos aí. E aí eu vou deixar essa live no Instagram, já fica salvo lá, né? Então, e aí se for o caso, vou replicar em outra rede também, porque uma live dessa não pode ficar só numa plataforma lá. Tem que botar em quantas forem
possíveis. Então, valeu, professor. Obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço de coração. Um abraço. Vai. Beijo de coração de todos. Um abraço. Beijo.